juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Curva sua cabeça, abra seu coração agora, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse momento, te louvamos pela tua palavra lida, Senhor. Te louvamos pela tua verdade em nossos corações, ó Deus. Te peço, ó Deus, use-me como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Use-me no poder do Espírito, Senhor. Use-me, Senhor, com sabedoria e entendimento, ó Pai. Tudo aquilo que eu meditei, tudo aquilo que eu estudei, que o Senhor venha trazer à minha mente, Senhor, e falar através do teu Espírito, Senhor. Que eu me diminuo para que o Senhor cresça, eu me humilho para que o Senhor seja exaltado. E eu declaro que eu sou totalmente dependente e necessitado do teu agir. Tome meus lábios e fale através da minha vida. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridão, é o seguinte... Quando a gente olha para o livro de Atos, na verdade assim, quando a gente olha para o escritor, o Dr. Lucas, o primeiro livro que ele escreve, na verdade, é o Evangelho segundo Lucas, e o Evangelho de Lucas, ele retrata a pessoa de Jesus Cristo, ele relata a biografia de Jesus Cristo, ele fala dos feitos de Jesus Cristo aqui na Terra. E quando Lucas ele começa a escrever a história da igreja, a história de Atos, a igreja primitiva, aí ele sai um pouco da biografia de Jesus, a história de Jesus, mas ele começa a narrar o impacto de Jesus na vida dos seus filhos, o impacto de Jesus na vida daqueles que o servem, daqueles que confessaram o seu nome. Então lá em Lucas, no Evangelho, ele fala da biografia, da história de Jesus. Agora, ele está falando de Jesus agindo na igreja, ou seja, em mim e em você, o impacto que Jesus tem sobre as nossas vidas. E nós chamamos o livro de Atos dos Apóstolos, mas também poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, porque temos... E vemos e lemos o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo curando, o Espírito Santo enviando pessoas para evangelizar, para pregar o Evangelho em outras regiões, o Espírito Santo determinando a igreja, direcionando cada um deles. Podemos também chamar Atos de Jesus Cristo, porque ele deu uma ordem para a igreja, olha, vocês fiquem aí até que vocês sejam revestidos de poder, que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Não saiam daí, fica aí orando, firme. Então Jesus, ele está agindo também na igreja, está agindo na igreja primitiva, está agindo na história de Atos, pelo seu poder, através do Espírito Santo. E Lucas, ele tem um objetivo de mostrar o impacto provocado pelo Evangelho, quando esse Evangelho chega em determinada região. Então, quando o Evangelho chega em determinado lugar, ele tem um impacto sobre a vida das pessoas, ele tem um impacto sobre aquela comunidade, ele tem um impacto sobre o bairro, ele tem um impacto sobre aquela cidade, sobre o estado, enfim, sobre a nação. O Evangelho, ele tem um impacto na vida das pessoas. E é isso que Lucas está mostrando, é isso que Lucas está narrando. E o tema nosso é o avivamento e a unidade da igreja no meio dessa pandemia, no meio dessas coisas difíceis que estamos vivendo, né? Os pastores, os líderes das igrejas, nós recebemos muitos pedidos: pastor, ora por mim, pastor, eu estou precisando de oração, pastor, eu estou fraco, pastor, eu estou debilitado, pastor, eu estou com medo, pastor, eu estou passando uma situação difícil, uma crise emocional, uma crise financeira. De todos os lados o cristão está sendo atacado, de todos os lados o cristão está sendo perseguido de uma certa forma. E quando a gente para olhar tudo isso, a gente fala: o que está acontecendo com a igreja? Cadê Jesus Cristo na vida do crente? Cadê o Espírito Santo agindo no meio das dificuldades, no meio das calamidades? E por um outro lado também a gente escuta assim: pastor, não vejo a hora da igreja voltar, pastor, não vejo a hora dos cultos acontecerem no templo, pastor. Eu quero estar, eu estou com saudade dos irmãos, eu estou com saudade do pastor, eu estou com saudade de abraçar as pessoas, pastor, eu estou com saudade de glorificar a Deus no meio de tudo isso, pastor, eu estou com saudade, pastor.
E aí o que eu começo a entender que está acontecendo um avivamento espiritual na vida das pessoas. Aquelas pessoas que não gostavam nem de participar de culto de oração, agora eu espero que depois da pandemia eles também estejam no culto de oração. Aquelas pessoas que não gostavam de EBD, porque sabemos que poucos frequentam a EBD, só aqueles maduros, aqueles que são mais firmes, aqueles que têm um compromisso realmente com a igreja, ele vai na EBD no domingo de manhã, e hoje as pessoas ela têm vontade de estar na EBD. Aquele crente que só está no domingo à noite, o crente domingueiro da noite, ele também quer estar na EBD. Então a gente vê que o Senhor está trabalhando em meio à pandemia, que o Senhor está transformando vidas, que o Senhor está, sabe, visitando cada um e falando assim, olha o que você estava perdendo. Parece que você precisou passar por isso para dar valor à comunhão da igreja, para dar valor à unidade da igreja. Então, a gente, como pastor, a gente recebe esses feedbacks dos membros, das pessoas que frequentam a igreja, daqueles que fazem parte. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que no meio disso tudo que nós estamos passando, o Senhor está revigorando a igreja dele. O Senhor está, sabe, está derramando algo especial, um desejo de estarmos juntos, um desejo de termos comunhão, um desejo de partilhar o pão junto, um desejo de perseverar na doutrina dos apóstolos, um desejo de estar ali, sabe, em oração, porque nesse texto a gente vê os pilares da igreja. E eu enxergo 4 pilares na igreja, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. São os 4 pilares que aqui Atos está falando da igreja de Jesus Cristo. E como igreja, nós somos desafiados, nós somos muitas vezes desafiados a fazer algumas coisas que talvez uma habilidade natural não consigamos. Porque na empresa, nos negócios, no seu trabalho, sabe, aonde você está, você consegue desempenhar algumas coisas, ou até bastante coisas, por habilidades naturais, por tarefas que estão ali à sua disposição, que você aprende na faculdade, que você aprende na sua rotina, na sua vivência, na sua vida profissional. Mas quando nós olhamos para a igreja de Jesus, quando nós precisamos executar determinada tarefa para a igreja de Jesus, nós sabemos que essas tarefas, elas são especiais. Então, por serem especiais, elas requerem habilidades especiais, ou seja, habilidades sobrenaturais. E quando a gente fala de avivamento, o avivamento não acontece se não tiver a ação do Espírito Santo, se não tiver uma ação de habilidade sobrenatural, além da minha força, além do que eu preciso, além do que eu sei fazer, além do que eu consigo mensurar, mas eu preciso ser capacitado do céu, eu preciso ser capacitado pelo alto, eu preciso estar cheio do poder de Deus para desempenhar as tarefas que a igreja exige, porque a igreja não é do homem, mas sim de Jesus Cristo, então precisa ele estar na frente. E no meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade, nós temos visto as pessoas se apegando mais a Deus, buscando mais experiência com Deus, sabe? Pessoas que, eu vou falar aqui porque está mais fechado, famílias, da minha parte, que são totalmente católicos, que nunca entraram numa igreja evangélica, agora estão acessando as lives, estão acompanhando a salvação, estão escutando o evangelho que prega arrependimento, estão escutando o evangelho do Senhor Jesus, e esse evangelho é poderoso, então ele está alcançando essas vidas. Estamos na pandemia, estamos confinados, mas quantas pessoas têm sido alcançadas pelas lives? Quantas pessoas têm acessado o Facebook, têm acessado o Instagram, têm acessado o YouTube, independente da plataforma, e está ouvindo a palavra de Deus. Então, no meio disso tudo, nós temos visto que pessoas estão ouvindo, e a palavra ela não volta vazia, ela produz um efeito. E esse efeito é salvação, arrependimento, transformação, nova vida. A gente vê isso, a gente enxerga isso diante dessa situação. Então, está acontecendo um avivamento, parece que a gente não está enxergando, porque estamos confinados. Mas muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo amor de Jesus Cristo através desse confinamento, através dessa pandemia. Amém. O avivamento, ele não é algo natural, meus irmãos. É uma obra sobrenatural e soberana do Espírito Santo.
o avivamento, ele vem do céu, ele vem e impacta a igreja, e a igreja cheia do Espírito Santo, impactada, impacta o mundo. Isso que é o avivamento, é a igreja impactando o pecador, é a igreja indo até as pessoas, e as pessoas se rendendo a Jesus Cristo, as pessoas se rendendo diante do senhorio do nosso Salvador. Isso é o avivamento, é quando há salvação. Se a gente pegar aqui dentro do contexto, é interessante que a gente começou a ler do versículo 42, mas olha o que diz o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu vou falar um pouquinho para frente disso. Como que se agregou essas 3.000 almas? Eu quero terminar aqui a minha introdução. O pastor fala mesmo aqui. Então, irmãos, que igreja nós estamos sendo em meio à pandemia? Que igreja nós estamos representando diante da pandemia? Nós temos ficado firmes no Senhor Jesus? Nós temos a nossa fé inabalável? Nós temos as convicções da palavra de Deus na vida individual e vida familiar de cada um? Ou nós estamos sendo conduzidos pelas nossas emoções? Ou temos sido conduzidos pelos nossos sentimentos? Ou queremos realizar coisas e fazer coisas diante dessa pandemia na nossa força? Não. Como igreja do Senhor, mesmo confinada, mesmo na minha casa, mesmo só eu e minha família, eu preciso ser conduzido, a minha família precisa ser conduzida pelo poder do Espírito Santo. Só assim vai começar um avivamento em minha vida, na minha família. E a partir daí eu vou espalhar esse avivamento para os meus vizinhos, para o meu bairro, onde eu estiver, eu vou contagiar as pessoas, eu vou levar uma palavra de esperança e de salvação para aqueles que estão aqueles que estão passando por lutas e não enxergam um melhor amanhã, não enxergam uma notícia boa. A notícia boa precisa vir da igreja, porque se conectarmos na internet, se ligarmos à TV, só vem notícias duras, só notícias difíceis. Então, como igreja, nós precisamos estar acesos pelo Espírito Santo para levar a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, a primeira lição que a gente tira do texto, olha isso, já falei não sei quantos minutos, mas vamos lá. A primeira lição que a gente tira do texto, uma igreja unida, ela vai impactar nessa pandemia quando ela tiver comunhão. Lembra dos pilares? Eu quero desenvolver esses pilares. Versículo 44 diz assim: todos os que criam estavam juntos e unidos repartiam um com os outros o que tinham. Ou seja, eles estavam unidos, eles tinham prazer de estarem unidos, eles tinham prazer de estarem unidos em Deus. Era uma igreja que tinha satisfação, era uma igreja viva, era uma igreja que adorava o Senhor em espírito e em verdade, era uma igreja que tinha prazer de ter reuniões, que tinha prazer de ir no culto na casa do seu irmão, de ir no culto na igreja, independente do local que eles se reuniam, eles tinham prazer, eles tinham unidade, eles tinham a mesma direção, eles tinham o mesmo foco, eles se reuniam para adorar o Senhor de todo. E foi isso que atraiu a sociedade que eles viviam. A sociedade essa igreja caiu na graça do povo porque eles viam, as pessoas de fora viam que eles tinham tudo em comum. Eles tinham unidade, eles estavam na mesma direção, por mais que tinham algumas opiniões divergentes, logo eles acertavam aquilo e caminhavam na mesma direção. Eles sabiam que Jesus em nenhum momento procura adoradores, mas verdadeiramente aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Independente se a mensagem foi boa, se a mensagem foi ruim, se a mensagem, sabe, se o louvor foi legal, se o louvor foi afinado, se o cara errou a nota, se ele errou, sabe, a melodia, independente daquilo, eles tinham alegria de adorar o Senhor juntos, eles tinham alegria de estarem juntos adorando o Senhor. E aí o Salmo 133, ele diz assim, que é muito conhecido, uma parte: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Esse é o versículo 1. Mas no final ele termina assim, ó, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, uma igreja que tem união, uma igreja que vive a unidade, uma igreja que sabe que é bom estar
na presença de Jesus Cristo, todos juntos, no mesmo propósito, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, pecadores vão chegar, pessoas desconectadas com Cristo vão chegar, mas quando ele vê aquela unidade, quando ele vê aquela comunhão, aquela singeleza entre os irmãos, aquela verdadeira adoração, uma palavra verdadeira que edifica, essa pessoa se convence do seu pecado, ele se arrepende, ele confessa Jesus Cristo, porque o avivamento é salvação de almas, o avivamento é salvação de vidas. E essa é uma característica notável da igreja. Essa igreja de Atos, a igreja primitiva, ela tinha alegria no Senhor. E essa alegria fazia com que eles tomassem algumas atitudes. O amor cristão se manifestou em ação social, em assistência material a todos os necessitados. Temos visto quantas pessoas passaram dificuldades, quantas pessoas passando fome. A gente vê as igrejas se movimentando. Aqui mesmo, tenho visto aqui essa semana, o desafio do pastor Silvio em conquistar, ou na verdade, arrecadar 100 cestas básicas para distribuir na comunidade. Então, assim, quando a igreja ela se reúne, quando a igreja tem alegria no Senhor, e quando a igreja ela sente a dor do seu próximo, quando a igreja ela presta ação social, quando a igreja ela dá assistência material, ela está em ação, ela não só ora, mas ela também está em ação, ela está fazendo algo pelo próximo, ela está fazendo algo pelo necessitado. Ali acontece avivamento, ali acontece salvação, ali pessoas se rendem ao Senhor, porque há uma verdadeira igreja do Senhor reunida para ajudar o necessitado, para ajudar o próximo. A segunda lição, uma igreja unida, ela vai impactar vidas nessa pandemia quando ela perseverar na doutrina dos apóstolos. Versículo 42 diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, era uma igreja totalmente cristocêntrica. E dentro do contexto do capítulo 2, Pedro faz a sua primeira pregação como apóstolo. Lembra que eu falei lá do versículo 41? Vou tentar desenvolver um pouco agora com vocês. Quando Pedro se levanta, quando as pessoas começam a acusar o que estava acontecendo, olha, esses irmãos estão bêbados, esses irmãos, o que está acontecendo? Pedro, não, peraí, olha, são 9 horas da manhã ainda, o que está acontecendo aqui é algo sobrenatural. E aí Pedro começa a pregar, e quando Pedro começa a pregar, ele não fala de si próprio, mas ele apresenta Jesus Cristo por meio da palavra. Pedro não se apegou nas suas opiniões, mas ele estava fundamentado na Bíblia. Por que que Pedro fez isso? Porque ele sabe que não há autoridade em palavra humana. O poder está somente na palavra de Deus. O poder está em Jesus Cristo. O poder está na palavra do Senhor. E muitas vezes a gente enxerga igrejas, sabe, colocando opiniões humanas na pregação, pregando coisas, bens materiais, pregando uma prosperidade. Eu não sou contra isso. O povo de Deus é próspero. O povo de Deus, ele precisa estudar, ele precisa, ser desafiado a fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um MBA, a fazer um doutorado. Eu não estou falando que você não pode prosperar, mas esse não é um evangelho genuíno. O evangelho genuíno é a pregação da palavra. O evangelho genuíno é anunciar Jesus Cristo. As bênçãos, os milagres, eles abrem portas para o evangelho. Mas o verdadeiro evangelho é: se arrependa do seu pecado. Foi isso que Pedro falou. Pedro tinha uma autoridade porque estava na palavra do Senhor. E as igrejas começam a pregar milagres, libertação, restauração e por aí vai. Os milagres, como eu estava falando, ele abre porta para o evangelho, mas ele não é o evangelho. A primazia do evangelho é: se arrependa dos seus pecados para serem salvos. Pedro apresentou somente a Cristo, ele falou da vida de Jesus, e que esse Jesus viveu de forma extraordinária e realizou milagres extraordinários, maravilhosos e miraculosos. Pedro falou da morte de Jesus, ele falou que a cruz de Jesus não foi um acidente, mas foi o plano eterno de Deus. Cristo não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque Judas o entregou, porque Pilatos o sentenciou, porque os soldados o crucificaram. Ele foi para a cruz porque Deus amou a humanidade, porque Deus amou o pecador. Foi por isso que ele foi para a cruz. Ele foi na cruz
porque Deus provou de forma eloquente o seu amor por nós e o repúdio ao pecado. E cadê essa pregação? Cadê a pregação de repúdio ao pecado? Como que vamos ter um avivamento na igreja se não se prega arrependimento? Se avivamento é salvação, eu preciso falar de arrependimento. A cruz não foi uma derrota, mas foi a exaltação de Jesus Cristo. Jesus marchou para a cruz como um rei marcha para a sua coroação. Foi na cruz que Jesus venceu o inferno e a morte. Foi na cruz que ele conquistou a redenção para a igreja, o perdão para o pecador e a vida eterna para aqueles que confessam o seu nome. Foi na cruz. A cruz não é vergonha, como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque Roma, a morte de cruz era uma vergonha, era um vexame, era coisa pior para um ser humano. E aí Paulo falou assim, eu não me envergonho do evangelho, ou seja, eu não me envergonho da cruz, porque a cruz é o poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o gentil. E por que nós não anunciamos mais isso na igreja? Por que não falamos isso? Porque as pregações são para agradar os ouvidos. Porque as pregações precisam soar como melodia de bênçãos, melodias, sabe, de prosperidade, melodias de cura, transformação, melodias de portas de emprego, melodias de carros novos, melodias de casas. Parem com isso. Para acontecer um avivamento, mesmo no meio da pandemia, nós precisamos anunciar que o homem é pecador e precisa de Jesus Cristo. Ontem na live eu falei sobre isso. Ontem eu estava pregando sobre isso, que Jesus ele tem poder para curar. E aí a gente olha as pessoas orando para Deus curar essa pandemia, para Deus estancar essa pandemia, para Deus curar. Nós vamos orar, meus irmãos. Nós vamos apresentar a vida dos nossos queridos e daqueles que estão no leito do hospital. Nós vamos orar. Mas aí, o mundo tem uma enfermidade muito maior. O mundo tem uma enfermidade que é o pecado. E esse pecado, ele leva para a morte eterna. Não tem retorno. Depois que a pessoa morreu, acabou. Ele está condenado. Acabou para ele. É final, é ponto final para ele. Então, assim, quantas pessoas morrem no mundo pelas doenças do pecado? Porque o pecado trouxe muitas doenças para a vida do homem. E por que nós não anunciamos Jesus Cristo? Ele tem poder para curar as nossas enfermidades físicas, as nossas enfermidades emocionais, mas ele tem um maior poder para curar a doença da nossa alma, que é o pecado que nos separa de Deus. Precisamos anunciar que o homem é pecador e que precisa de Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. Somente Jesus para trazer o refrigério para nossa alma e uma vida nova nele. Uma vida nova de glorificação para ele. Precisamos falar outra coisa que Pedro falou aqui diante do capítulo 2. Ele fala da exaltação de Jesus, que Jesus consumou a sua obra na terra, que Jesus ressuscitou em glória e depois ele voltou para o céu. No meio da pandemia nós precisamos falar isso. Olha, Jesus, ele entrou na glória, ele foi recebido pelos anjos de forma, sabe, exaltada. Ele está à direita de Deus Pai e ele governa a igreja, ele intercede por essa igreja e vai além, ele reveste essa igreja com o poder do seu Espírito. Jesus reina, ele está no trono do universo e ele vai voltar gloriosamente. Então nós precisamos anunciar que o homem pecador que precisa de Jesus e que Jesus está reinando na sua glória, que Jesus está reinando sobre o universo e que ele vai voltar para nos buscar. E aí sim vai acontecer um avivamento. Pessoas vão se arrepender, pessoas vão se prostrar diante da cruz de Cristo e confessar o seu nome. Amém. Avivamento. Estamos buscando avivamento no meio dessa pandemia. Vamos pregar que Jesus perdoa pecados. Ele te cura do Covid-19. Ele te cura do câncer. Ele te cura da lepra. Ele te cura de tudo. Mas Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar você do seu pecado. Porque é isso que te afasta de Deus. A medicina, ela pode até trazer, sabe, tratamentos para as doenças do nosso corpo. Mas para a doença do pecado, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Queridos, a pregação de Pedro, ela explodiu como dinamite no coração daquela multidão. Ela produziu uma compulsão na alma das pessoas. Pedro não pregou para agradar
agradar ou para entreter. Ele foi direto. A mensagem gerou arrependimento e produziu convicção do pecado humano. Antes de falar de perdão, Pedro falou da culpa deles. Antes de falar de cura, ele revelou à multidão a sua doença. Antes de falar de redenção, ele falou de pecado. Antes de falar de salvação, ele mostrou que as pessoas estavam perdidas nos seus pecados e delitos e que não há salvação sem arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para ser uma igreja livre dos pecados, para ser uma igreja cheia do Espírito Santo, para ser uma igreja revestida pelo poder do céu e assim impactar o mundo. Seremos impactados e impactaremos o mundo. Então as pessoas vão se render a Jesus Cristo e vai acontecer um avivamento no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Esse é o caminho. Glória a Deus. Temos buscado isso. O brado de Deus que emana das Escrituras é: arrependam-se. Arrependam-se. A pregação de Pedro confrontou os homens da sua época. Era uma pregação vitoriosa porque anunciava somente o nome de Jesus. Uma mensagem cristocêntrica. Muitas vidas se convertiam, produzindo frutos permanentes. E os novos convertidos, eles amadureciam e faziam outros discípulos. E essa igreja se tornou irresistível quando as pessoas olhavam para eles. Então, quando a gente lê o versículo 41, por que teve 3.000 almas arrependidas? Porque Pedro falou: arrependam-se dos seus pecados. Quando a gente vai no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, também diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou ao número desses homens de quase 5.000. Pedro e João estavam diante do Sinédrio, e eles estavam sendo confrontados pelo Sinédrio, mas mesmo assim eles falaram assim: olha, Jesus Cristo ressuscitou da morte. Aqueles que estão nele também vai ressuscitar. Existe a ressurreição. Ou seja, eles estavam falando de Jesus Cristo. Eles não estavam se incomodando se iam ser presos, se iam morrer, se iam sofrer açoites, o que eles iam passar. Mas eles anunciaram Jesus Cristo. Por isso que mais de 5.000 homens se converteram ao Evangelho. O avivamento torna a igreja irresistível. Precisamos ser uma igreja irresistível, meus irmãos, no meio dessa pandemia. Pregar o pecado. Eu sei que vai até às 19h10, tem um segundo link. Eu já estou indo para o final, tá, queridos? Espero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência. Eu quero ir para o final aqui. Uma igreja unida que vai impactar vidas nessa pandemia precisa se reunir para orar. Versículo 42, eles perseveravam nas orações. Eles não só tinham uma verdadeira teologia, uma boa teologia, mas eles oravam. Essa igreja dependia mais de Deus do que seus próprios recursos. Eles eram unânimes nas suas orações, ou seja, estavam na mesma direção. Eles pensavam iguais nas suas orações. As opiniões eram semelhantes quando eles se juntavam para orar. Se pegarmos a história de Atos e os momentos que relata sobre esse povo orando, a gente vê que a igreja está sofrendo perseguição. Então eles oram no meio da perseguição e o lugar que eles estavam tremiam. E todos, a Bíblia diz, todos eram cheios do Espírito Santo e começavam a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então Pedro vai preso e lá no meio da prisão a igreja se junta para orar, e veio um anjo do Senhor e resplandeceu em luz lá no meio da prisão e tocou no ombro de Pedro. Pedro, levanta, vamos embora, queridão. Levanta que tem uma igreja orando por você. Levanta depressa. Aí caíram as cadeias da mão de Pedro. Pedro pega a sua capa, vamos sair daqui. Quando Pedro se reúne com o povo, quando Pedro volta, sem saber meio o que está acontecendo, sabe que está tendo uma visão, sabe que está tendo um sonho, ele vê a igreja orando, a igreja prostrada. Queremos o avivamento? Precisamos orar. A igreja de Antioquia ora a Deus e Deus abre a porta para missões mundiais. Então eles enviam Barnabé e Paulo para falar de Jesus Cristo, para plantar a igreja em outras localidades. Olha isso, através de oração. Paulo e Silas oraram e cantavam e de repente o chão tremeu e os alicerces daquele lugar se abalou. E as cadeias foram arrebentadas. E eles saíram da prisão. Por que isso aconteceu?